Olá, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Eu sou o chefe Ronaldo Zara e hoje eu estou trazendo uma incrível massa de salgado. Tanto você pode fazer essa receita manual como na amassadeira. Eu vi os dois modelos logo no início. Essa massa de salgado, ela é coringa, dá para você fazer centenas de salgado. Então vamos logo para o passo a passo. Eu te faço um grande convite. Se inscreve, ative as notificações, comente, compartilhe e sempre deixa aquele like lindão pra gente, que isso ajuda muito no YouTube. Então vamos para o passo a passo. Vem comigo e aprenda a fazer essa massa incrível e os 12 modelos de salgados que eu vou te ensinar agora. Vem comigo. Começamos com a esponja. Coloque no tacho da amassadeira a farinha e o fermento seco, adicione a água e misture muito bem até homogeneizar a massa. Assim que a esponja chegou ao ponto, adicione todos os ingredientes por cima, cubra com um plástico e deixe descansar por 30 minutos. Após 30 minutos, olha só como a esponja desenvolveu. Adicione a água bem gelada, ligue a amassadeira na primeira velocidade para misturar bem. Em seguida, aumente para a segunda velocidade até o ponto de véu. A massa ficou pronta e o ponto desejado, o ponto de véu. Agora cubra a massa com um plástico, deixe descansar por 20 minutos. Enquanto descansa, vou fazer a mesma massa com os mesmos ingredientes manualmente agora. Começamos com a esponja. Em um bowl, adicione a farinha, o fermento seco e a água. Misture bem e sove até homogeneizar a massa, mais ou menos uns 3 minutos. Esponja pronta, reservo ela coberta com plástico aqui do lado e no mesmo bowl eu adiciono todos os ingredientes e amasso para obter a massa. Mais ou menos eu vou sovar por uns 5 a 8 minutinhos. Deixo a massa descansar até a esponja dobrar de volume. Assim que dobrou de volume a esponja, adiciono ela na massa e misturo bem. Em seguida vou sovar por uns 10 a 15 minutos até conseguir um ponto de véu. Massa pronta, cubro com plástico por 20 minutos. Com as massas prontas, vou modelar os salgados que podemos fazer com cada massa. Com o auxílio de uma balança, eu vou começar a modelar a massa feita manual. Vou dividir a massa em 24 partes de 90 gramas cada. Os salgados podem ser feitos de 90 gramas ou de 80 gramas, fica a critério de cada profissional. Depois que pesei, boleei todas as partes cortadas. E agora eu vou cobrir com plástico para que não ressequem e fiquem úmidas, para que na hora de fechar elas estejam todas úmidas. Isso ajuda a grudar as pontas de cada salgado. Vou começar abrindo a massa com um rolo em formato redondo. Para rechear, vou utilizar 2 calabresas trituradas, uma cebola picada e 100 gramas de um bom catupiry. Misturo bem para que a calabresa fique cremosa. Isso facilita rechear os salgados. Vou dividir esses recheios para 12 bolinhas, proporcionando 12 esfirras de calabresa. As outras 12 bolinhas vou fazer enroladinhos de carne. Com o catupiry fica muito mais saborosa e você viu como ela ficou cremosa? Um recheio cremoso você vai colocar no meio da massa e vai fechar como eu estou mostrando aí. Ó. Fechou, apertou em cima ali, vai apertando as laterais para que ela não abra quando for assar. Vai o recheio ali dentro. Agora eu pego essa parte, coloco lá em cima, aperto lá em cima e vou apertando as pontinhas aí com o auxílio do dedo que você puder usar aí. É claro que é mais para você deixar ela bem fechadinha. Aperta como você conseguir apertar e deixar bem fechadinha essa esfirra. E depois vira ela e modela ela para ela ficar triangular. Aí como eu estou fazendo aí. Fazer isso em todas. Aí eu vou fazer mais ou menos 3 para mostrar no vídeo. Agora eu vou fazer uma com farinha. Pouquinha farinha, não precisa ser muito não, só um pouquinho para vocês terem uma noção que pode ser com farinha ou sem farinha. Eu estou fazendo com um pouquinho de farinha. Agora vou colocar novamente o recheio da calabresa que eu preparei, que eu mostro para vocês aí eu preparando ela. Então uma raspadinha para tirar a farinha. E agora eu vou colocar aí com o auxílio de uma colher mais uma vez o recheio. Depois que coloco o recheio, é uma colher cheia aí, vocês põem quantidade aí que vocês acham que fica bem para vocês. Eu acho uma quantidade boa, fica bem recheado esse tanto que eu coloquei aí, bem fechadinha. Vou mostrando o detalhe para vocês como tem que fazer. A massa ela tem que ser uma massa boa para vocês fazer ela ficar desse jeito que tá agora aí. Feche bem para não vazar os recheios. Vou fazer 6 para assar e 6 para congelar. Estas 6 eu vou colocar no freezer para que elas congelem. Depois que elas congelar, eu coloco dentro de um saquinho congelada.
e deixo aí no freezer. Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de tempo aí que pode ficar congelado e vocês vão sempre lá. E coloquei um pouquinho de calabresa em cima para você saber que ela é de calabresa. Essas 6 vão ser congeladas e as outras vão ser assadas. Vou colocar 6 e do outro lado, assim que eu for pincelar com ovos, vai ter aí 6 enroladinhos de carne. Para o recheio, refogar a carne. Depois de refogar a carne, deixe esfriar e adicione o catupiry e misture bem. Abra as bolinhas com um rolo e adicione o recheio de carne e por cima uma fatia de mussarela. Comece a modelar do jeito que está vendo eu modelando no vídeo, em um formato comprido tipo um quibe, fechando bem para não vazar o recheio. Depois é só virar e ajeitar no formato de um enroladinho. Vou fazer 12 enroladinhos, 6 vou assar e 6 eu vou congelar. Em cima de um plástico e vou colocar 6. Essas 6 serão congeladas. E na descrição do vídeo, como vocês veem escrito aí, vai ficar a validade. Coloquei os enroladinhos na assadeira junto com a esfirra. Deixo crescer para assar. Depois que cresceram, pincelo todos com ovos. Agora eu pincelo, vou colocar um pouquinho de calabresa em cima dessa também. Coloquei naquela que congelou, agora eu vou colocar nessa que vai assar. Aí a massa já cresceu, já está no ponto tipo forno. Coloco a calabresa e em seguida vou colocar um pouco de aquele parmesão. Você pega, rala ele e deixa ele tipo fiozinho, igual tá vendo aí, ó. Parece um coco ralado. Então, colocou isso em cima, fica maravilhoso quando assa. Dá uma outra aparência na esfirra. Se vocês quiserem colocar, não? Pincelo também os enroladinhos e coloco queijo parmesão por cima. Jogo um pouco de orégano por cima e levo para assar. Depois de assados ficaram assim as esfirras e os enroladinhos. Agora vamos para outros salgados. Vou usar ainda a massa feita manualmente. Divido a massa em 24 partes de 90 gramas e boleio todas. Cubro com um plástico e começo a modelar os 12 primeiros salgados. Abra a massa em formato oval, coloque presunto, uma fatia de presunto, uma fatia de mussarela, tomate e azeitona a gosto. Feche no formato de pastel de forno. Aperte bem as pontas para grudar bem. Use um garfo para marcar as pontas e grudar mais a massa. Vamos fazer 12 salgados nesse formato, onde 6 eu vou assar e 6 eu vou congelar. Agora eu vou fazer afogaço de calabresa e frango. Abro a massa igual ao anterior. Coloco um pouco de calabresa e por cima um pouco de frango desfiado e temperado. Uma azeitona por cima e fecho do mesmo jeito. Esses vamos colocar diferente na assadeira. Vou fazer 6 assados e 6 congelados. Na assadeira coloquei o primeiro deitado e esse com as pontas para cima, para diferenciar os sabores. Deixo crescer e pincelo com ovos. Depois coloco queijo parmesão por cima nos 12 e em 6 adiciono orégano por cima. Assim eu consigo saber quais são cada salgados. Levo para assar e ficaram assim depois que assaram. Agora vamos fazer esfirra de carne e de frango com catupiry. Começamos com a de carne. Vamos usar uma das massas onde nos proporciona 24 salgados. Vou começar com 12 esfirras de carne moída. Abrindo a massa em formato redonda, adiciono o recheio já refogado, cozido e frio no centro da massa e começo a modelar as esfirras, sempre apertando bem as pontas para não desgrudar e abrir na hora de assar. E sempre deixando elas bem triangular, para que fiquem bem padronizadas na vitrine. Vou congelar 6 esfirras, lembrando que vou deixar na descrição do vídeo a validade do congelamento. E vou levar para crescer e assar 6 esfirras. E já deixo elas arrumadas na assadeira e vou já fazendo aqui as 12 esfirras de frango com catupiry. Agora vamos fazer as esfirras de frango com catupiry. Abrindo a massa em formato redonda, adiciono o catupiry com uma manga de confeitar e por cima o recheio já refogado, cozido e frio no centro da massa. Começa a modelar a esfirra sempre apertando bem as pontas para não desgrudar e abrir na hora de assar. E sempre deixando elas bem triangular para que fiquem padronizadas. Vou fazer mais uma para que não fiquem com dúvidas. Realizo o mesmo processo de modelar. Depois que modelei todas, vou congelar 6 esfirras. Vou aqui colocar um pouquinho de frango por cima para diferenciar uma da outra. Lembrando que vou deixar na descrição do vídeo a validade do congelamento. E vou levar para crescer
e assar 6 esfirras. Já deixo elas arrumadas na assadeira junto com a de carne e levo para crescer. Depois que cresceram, pincelo com ovos e decoro as duas, colocando queijo parmesão em tirinhas por cima de todas. Na de frango, coloco um pouquinho de frango e na de carne, coloco um pouquinho de carne, para diferenciar depois uma das outras. Levo para assar. Depois de assadas, ficaram assim. Agora vou fazer outros modelos com a massa da amassadeira. Vou dividir a massa também em 24 partes de 90 gramas cada uma. Bolear todas e reservar coberta com um plástico. Vou fazer 6 tipos de salgados com essa massa, sendo 6 modelos diferentes. Esses não irei congelar nenhum, somente assar. Agora vou começar a modelar. O primeiro salgado é o Super Doguinho. Aqui na tarja vermelha tem todos os ingredientes usados. Depois de abrir a massa, eu coloco o queijo no meio do presunto e coloco na massa. Coloco um molho especial feito com mostarda, ketchup e maionese, em quantidades iguais de cada um. Adiciono uma salsicha cortada no meio e aberta. Por cima coloco o catupiry a gosto. Um pouco de batata palha a gosto por cima. Fecho a massa puxando essa parte até cobrir o recheio e com a outra parte cubro todo o salgado, deixando a salsicha para fora, dando um visual incrível nesse salgado. Aqui eu vou fazer 4 Super Doguinhos. Agora vamos modelar o Super Dog Burger. Vai hambúrguer, presunto, queijo, molho especial, uma salsicha partida no meio e catupiry por cima. Para modelar, vamos colocar aqui o hambúrguer, depois o presunto e o queijo. Vamos colocar o molho especial, depois vamos colocar a salsicha por cima e por cima com uma manga de confeitar vou aplicar o catupiry. Aqui o catupiry pode ser a gosto. Depois vamos fechar cobrindo todo o recheio e com a outra parte cubra todo o salgado. Vai ficar maravilhoso salgado. Vamos fazer 4 Super Dog Burger. Agora vamos modelar esse salgado incrível que é o X-Bacon. Ele vai hambúrguer, queijo, mussarela, bacon frito e catupiry. E vamos ver agora no passo a passo como foi feito a modelagem desse salgado. No X-Bacon nós vamos abrir a massa redonda. Vamos colocar aqui no meio hambúrguer congelado ou semifrito. E vamos colocar uma fatia de mussarela por cima. Depois vamos aplicar catupiry por cima. Vamos colocar também o bacon. Se possível, é bom que frite ele um pouco. Eu fritei o bacon para que ele fique totalmente cozido. Depois que fez isso, puxe as pontas para o centro, vire o salgado e puxe novamente as pontas para o centro. Depois vamos puxar as pontinhas que sobrou ali para fechar bem o salgado. Fez isso, coloque o salgado na mesa e arredonde ele com a mão, para que fique um salgado bem arredondado. Ele vai ficar perfeito depois de assado. Vamos fazer 4 salgados desse modelo. No próximo salgado nós vamos fazer essas lindas esfirras de carne. Vamos utilizar carne moída de primeira, cebola, tomate, sal a gosto, limão a gosto se quiser e também temperos a gosto. Para modelar a esfirra, eu abri todas as massas redondas. Coloquei a carne já totalmente misturada com os temperos e coloco aí uma parte em cima da massa aberta. O recheio que eu fiz aqui foi para fazer apenas 4 esfirras. Coloquei a quantidade certa de carne e temperos para fazer as 4 esfirras. Vamos modelar desse jeito. Feche as pontas bem fechadinhas para não haver vazamento. Depois vire para baixo e modele num formato triangular, para que fiquem perfeitas as nossas esfirras. Depois que fez isso, é só colocar na assadeira. Agora vamos modelar o americano simples. Vai presunto, queijo prato, catupiry e tomate para modelar. Eu abri a massa oval. Coloquei o presunto e o queijo prato por cima, um pouco de catupiry e uma fatia de tomate. Vou fechar a massa até cobrir o recheio. Depois vou cobrir totalmente a massa com a outra ponta. E está pronto aí o nosso americano simples. Vou fazer 4 americanos desse formato. Agora vamos fazer um hamburgão de vinagrete. Um salgado sensacional que vai hambúrguer, presunto, queijo prata e catupiry e um vinagrete especial. Que você pode fazer aí do seu jeito e do seu gosto, é claro. Para modelar esse salgado incrível, eu abri as bolinhas e deixei elas redondinhas para colocar o hambúrguer no centro. Depois eu faço aqui uma cavidade com o catupiry, desse jeito que você está vendo, para você colocar o vinagrete ali dentro. Você faz um vinagrete aí do seu gosto, do seu jeito e do seu tempero.
para que esse salgado fique incrível e bem azedinho ao comer. Coloque o vinagrete no centro desse catupiry. Esse catupiry está aí para isso, para ele segurar esse vinagrete. Colocamos por cima o queijo prato, dentro do presunto por cima. Vamos fechar o salgado puxando as pontas para o centro do mesmo jeito que fizemos os outros salgados. Fechar todas as pontas, fechando bem para que não fique aberto o salgado. Vamos arredondar eles do mesmo jeito. Aqui vamos colocar um pedacinho de tomate para diferenciar esse salgado dos outros. Vamos fazer também 4 salgados desses. Vamos colocar todos na assadeira e esperar crescer até dobrar de volume. Depois que nós modelamos todos os salgados, vamos deixar crescer e esperar para assar. Agora vamos cobrir com plástico e esperar crescer. Depois que cresceram todos os salgados, vamos retirar o plástico e pincelar todos com ovos e decorar alguns a gosto e a critério de cada um. Como os recheios também aqui fica a critério de cada um, aqui a apresentação é de como fazer a massa e o que essa massa pode fazer por cada um de nós nos salgados aí que podemos vender. Depois que eu pincelei todos os salgados, eu vou decorar alguns. Esse aqui é o americano simples e estou colocando uma fatia de tomate por cima de cada um deles. E depois eu vou colocar por cima um pouco de queijo parmesão. Você pega o queijo parmesão e passa naqueles ralador para tirar fiozinhos ou tirinhas. Tá vendo como fica bacana? Depois que o salgado assa, fica uma estética bem bonita em cima do salgado. Isso eu vou fazer em todos. Depois eu vou colocar um pouco de orégãos em algum. É como eu disse, o detalhe de cima, a decoração fica a critério de cada um de vocês. O importante é fazer salgados bem bonitos e chamativos, para que os seus clientes tenham desejo de consumi-los. Em alguns, aqui eu também vou colocar um pouquinho de cheiro verde, que também dá um detalhe bem bacana. Agora vamos levar para assar. Depois de assados, olha só que lindos ficaram os nossos salgados. Essa massa é coringa, com ela vocês podem variar os salgados. Agora eu vou cortar eles aqui para nós ver como ficou cada um desses salgados. Vou começar aqui pelo super doguinho. Olha só que maravilha que fica. Uma massa muito macia, muito boa. Olhem o recheio desse salgado. Você pode colocar mais ou pode colocar menos recheio. Você pode colocar quanto você quiser. Olhem por dentro desse salgado, uma massa super macia, o recheio fica incrível e delicioso. Agora eu vou cortar aqui para vocês o Super Dog Burger. É outro salgado também sensação, que vende muito. Olha só por dentro desse salgado, dá para ver o hambúrguer, o catupiry, a salsicha e o queijo derretido. Fica incrível esse salgado. Agora eu vou cortar o X-Bacon. Esse salgado também é uma delícia. Agora eu vou cortar a esfirra de carne. Muita gente me pergunta se a esfirra feita com carne crua, depois de assadas, elas continuam crua. Olha só, eu cortei e dá para ver que não ficou crua. A carne está totalmente cozida. Fica incrível, fica um sabor magnífico, fica uma carne cremosa, não fica aquela carne ressecada. Ficou maravilhosa essa esfirra. Agora vamos cortar o americano simples. É um salgado mais simples, que você pode vender por um preço mais baixo. Agora nós vamos cortar o hamburgão vinagrete. Esse eu que inventei aqui, hein? Fica incrível esse salgado. Pode fazer aí que vai ser sucesso de vendas. Essa massa é uma massa incrível. Você pode fazer qual salgado você quiser. Então é só você inovar aí a sua receita. Tanto você pode fazer essa receita manual como na amassadeira. Eu fiz os dois modelos logo no início para vocês verem que dá para fazer dos dois jeitos. E a massa fica perfeita dos dois modelos, tá bom? Então é só você fazer, distribuir aí na sua mesa e começar a fazer as modelagens que você desejar e colocar aí os salgados do seu intuito, da sua vontade, aquele salgado que você preferir colocar para os seus clientes. Lembrando que eu falei, você pode rechear ele do jeito que você quiser, o tanto que quiser, da forma que quiser, tá bom? Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido, se inscreve, ative as notificações, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer e a levar mais conteúdo para outras pessoas que estão precisando, tá bom? Então fiquem com Deus, até uma próxima receita. Se Deus quiser, bom Deus quer sempre isso da gente, é claro, né? Então, aí vocês ficam esperando aí mais uma receitinha do Chefe Ronaldo Zara, que vem logo em breve aí. E também tem também o meu e-book, que está aqui embaixo, que fortalece muito aí, com as vendas, fortalece muito a criação de conteúdo aqui do canal. Um grande abraço, fui!